Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Roberta Nasa. O meu canal eu falo de restauração pessoal, porque não adianta você querer restaurar nenhum tipo de relacionamento se você não restaurar primeiro o seu relacionamento com Deus. Eu gosto muito de dizer que eu sou a favor do casamento, sou contra o divórcio, sou a favor da família e luto pela restauração de casamentos também. Mas principalmente a nossa restauração pessoal é que é mais importante, o nosso relacionamento com Deus e a nossa aliança com Deus é que é mais importante. Eu vi uma reportagem há pouco tempo falando sobre um lugar que a Microsoft ela criou nos Estados Unidos, ela construiu um espaço nos Estados Unidos, eu não me lembro da cidade agora. E nesse lugar, para testar as suas peças, os seus equipamentos, esse lugar ele tem um silêncio absoluto. O silêncio lá é tão estarrecedor que a pessoa não consegue ficar mais de uma hora. E dentro desse espaço, a pessoa que está ali dentro consegue ouvir as batidas do coração, ela consegue ouvir o sangue correndo nas veias. Então é assim, um silêncio extremo, extremo, extremo. Esse lugar ele é tão silencioso que ele foi incluído no Guinness Book como o lugar mais silencioso da face da Terra. Por que eu comecei o meu vídeo falando sobre isso com você? Às vezes, Deus ele nos coloca no fundo do poço, que é um lugar que é super, hiper, mega silencioso. Um lugar que só, infelizmente, quem entra é capaz de ouvir a voz dele. Às vezes Deus precisa nos colocar num lugar, no deserto, para que a gente não tenha contato com ninguém, para que a gente fique isolado ou isolada, para que a gente possa ouvir somente a voz dele. Ao contrário desse lugar que a Microsoft construiu, que é um lugar que a gente não consegue ficar mais de uma hora, o deserto ele não tem um tempo específico que você vai ficar. Às vezes você pode ficar um mês, às vezes você pode ficar um ano. Eu fiquei um tempinho no deserto também. Achei que nunca mais eu ia sair de lá, porque o lugar que eu fui parar, que foi o fundo do poço, que foi o meu deserto, foi um lugar no qual Deus encontrou um jeito de me parar, um jeito de falar comigo, porque até então eu não conseguia ouvir a voz de Deus, porque o que prevalecia era a minha voz, o que prevalecia era o que eu queria escutar, o que eu queria ouvir. Até que Deus me levou para esse lugar, quando o meu casamento ele foi destruído por brechas que nós demos também, eu e meu esposo. Hoje ele está lá com a OM, mas desde então eu entendi qual era o propósito do casamento, qual era o objetivo do casamento para o Senhor e comecei a restaurar a minha vida. Comecei a lutar, não de forma humana, mas eu comecei a lutar de forma espiritual, porque eu percebi que naquele momento que eu entrei no deserto eu precisava curar dores antigas, traumas antigos, coisas da minha infância foram aparecendo, coisas que a minha mãe falava para mim, coisa que o meu pai falava para mim quando eu era bem pequena, porque o meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Mas mesmo assim, coisas que ele falou para mim, que eu não me lembro, e eu fui começar a lembrar quando eu estava no deserto, coisas que minha mãe falou para mim, que infelizmente hoje ela faleceu, mas coisas que ela falava para mim, e quando eu era pequena, que eu não me lembrava, e eu fui juntando uma pecinha com a outra e fui vendo quanto trauma que eu tinha, quantas coisas eu tinha levado para dentro do meu casamento, quantas coisas eu tinha feito, replicado o que minha mãe tinha falado para mim dentro do meu casamento. E eu fui perceber que muito mais do que aquele deserto que eu estava passando por conta da separação, eu precisava curar coisas internas, coisas antigas que estavam dentro de mim, e Deus me levou para esse lugar silencioso. Somente lá eu consegui ouvir a voz dele, somente lá eu consegui entender o que ele queria comigo. E comecei a fazer o processo de cura. E Deus ele foi curando, foi ministrando a libertação de muitas coisas que eu tinha dentro de mim,
Deus foi me levando para lugares que eu jamais pensava em estar, tanto fisicamente nesse plano, quanto lugares espirituais também. Então foi um momento que eu aproveitei. Se foi bom, eu não sei na época, mas hoje eu sei que porque eu experimentei coisas maravilhosas. Na época que a gente está no deserto, a gente acha que aquilo ali é a pior coisa da vida da gente. A gente acha que aquilo ali é o nosso fim, que na verdade não é. É só o começo de uma restauração pessoal. É só o começo de uma aliança feita no Senhor. Foi o que eu fiz, foi o que aproveitei e ali começou o meu processo de cura. Então, o que eu quero falar para você que está passando por um deserto, se Deus está te levando para esse lugar silencioso, se Deus estiver te levando para esse lugar onde só tem você e Ele, pare para ouvir a voz dele, porque Ele quer tirar bom proveito disso. Ele quer fazer de você uma mulher que supera todas as coisas nele, uma mulher que encontra respostas nele, uma mulher que seja capaz de pegar a sua dor e transformar em flor. É o que eu sempre falo. Porque Deus ele não permite que você passe por essa situação dolorosa, extremamente cruel e vexatória, porque nós somos envergonhados nesse processo de deserto, nós somos humilhados nesse processo de deserto, mas se Deus permitiu que você chegasse nesse lugar, é para te tratar. O que o outro está fazendo, o que o outro deixou de fazer, não importa. Não importa, porque às vezes nós ficamos mais preocupados com o que o outro está fazendo do que buscar a nossa cura em Cristo. Então, o meu recado para você nessa noite busque aproveitar esse lugar de deserto que Deus está te colocando, esse lugar onde só tem você e Ele. Ouça a voz dele, o máximo que você puder. Seja obediente àquilo que Deus tem para falar com você, aquilo que eu tenho certeza que Deus já falou no seu coração, porque Ele fala aos nossos corações. E às vezes nós pensamos, Ele está falando ou não, é Deus ou não, mas Ele fala sim. Então aproveita esse momento que você está no deserto para você se curar nele. Aproveita esse lugar silencioso para você ouvir a voz dele. Porque eu tenho certeza que Ele tem muitas instruções para passar para você. Deus ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Deus ele tem propósito na sua vida. Então aproveita esse lugar onde você está para se renovar, para poder entender que vai muito além desse momento que você está, muito além desse deserto que você está. Deus ele quer fazer uma cura completa na sua vida, não só na sua vida, mas na vida de toda a sua família. Então Ele quer começar com você. Se permita ser moldada, se permita ser curada por Ele. E levante desse lugar. No tempo certo, Deus vai te levantar. Mas faz a sua parte também. Porque eu tenho certeza que você vai sair daí curada. Amém? Que você possa ficar em paz. Em nome de Jesus, que o seu coração possa ficar em paz. Que a sua alma possa ficar em paz. E você possa ter certeza que Deus vai tirar você desse lugar. Mas faz a sua parte. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.